Programa Bem Família. Oferecimento Oral Sim Ananindeua. Nossa família constrói sorrisos. E produtos Epofarma. Saúde e excelência. Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um Bem Família. A gente está começando esse Bem Família. Hoje nós temos duas entrevistas, na realidade são 3 entrevistados, né? A gente tem a Nazaré Nunes, que vai estar com a gente, e a Elaine Martins. São 2 advogadas que da área de previdência, né? Previdenciária. E a gente vai estar tirando dúvidas sobre a questão do idoso. E a Vanusa vai estar conversando também numa outra entrevista. São 2 entrevistas e a próxima entrevista é o quê? A paz do Senhor a todos, né? Seja bem-vindo a mais um Bem Família aqui no seu canal 14 TV Grão Pará. E a outra entrevista vai ser sobre saúde bucal e atendimento domiciliar a essas pessoas que de repente não podem mais sair de casa, as pessoas especiais, os idosos. Um trabalho super interessante do projeto Dentista Aqui. Então não perca que o Bem Família está imperdível. Então, para você que está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda. Você está no canal 14, TV Grão Pará, Rede Gazeta, e está começando o Bem Família. Olá! Você já ouviu falar do Invisalign? Aquele aparelho invisível que está todo mundo usando? Agora, a Oral Sim Ananindeua é o Invisalign Doctor. Então você vai poder vir aqui com a gente para eu te explicar quais são as vantagens desse tipo de aparelho. Primeiro, é um aparelho invisível, né? Você coloca e ninguém percebe que você está usando. Outra vantagem que a gente tem com o Invisalign é que você consegue remover esse aparelho para se alimentar. Então não tem aquele incômodo que você tem com os outros tipos de aparelho. Outra coisa muito legal é a previsibilidade do seu tratamento. A gente consegue te mostrar como o seu tratamento vai ficar no final. Através do escaneamento que a gente faz com o iTero, a gente consegue ver como que você está e como que você vai estar no final do tratamento. Além de ser muito mais rápido que os aparelhos comuns. Você recebe as plaquinhas que vão movimentar os seus dentes toda semana. Então, ao longo dos meses, você vai trocando as plaquinhas semanalmente. Então, a movimentação é muito mais rápida que o convencional. Você ainda tem dúvidas sobre esse tipo de aparelho? Quer saber um pouquinho mais? Então, agenda uma consulta de avaliação aqui na Oral Sim Ananindeua, que eu vou te explicar direitinho como é que ele funciona. Venha conhecer o EcoPets Resort. Um espaço rústico, simples, conectado com a natureza e projetado para proporcionar liberdade e bem-estar aos cães. São atividades de recreação que enriquece e desenvolve o físico, o cognitivo e o sensorial do seu pet, além da socialização e de incentivar a alimentação saudável. Os cães são monitorados por profissionais capacitados, contando também com câmeras de segurança em todo o tempo de estadia do animal. Temos ainda adestramento, banho, tosa, hospedagem, recreação e taxi dog. Venha conhecer o EcoPets Resort e ter a tranquilidade de deixar quem você ama. WhatsApp 980330630. Rua Padre Bruno Sec, 100, bairro Bengui. The highs with the lows. That's like these days. World change, all he on lockdown. Phone call 3 ways. I just pray that he find God now. It's no replay. On my way up to the top now. That's on me, ayy. The highs with the lows. That's like these days. World change, all he on lockdown. Phone call 3 ways. I just pray that he find God now. It's no replay. On my way
Você já não consegue mais fazer as atividades do dia a dia por conta das dores reumáticas, dores nas costas, artrite, artrose? Então preste bem atenção na novidade que a Epofarma traz para você. Gold Senior, um suplemento vitamínico 100% natural e sem contraindicações à base de magnésio, cálcio e fósforo que vão te auxiliar a se livrar dessas indesejáveis e incômodas dores. O magnésio auxilia nas dores crônicas e agudas, melhorando a mobilidade, flexibilidade e o desempenho físico do seu corpo. Já o cálcio e o fósforo, juntamente, auxiliam o organismo a fortalecer diretamente na saúde dos ossos, dentes e músculos. Eu sofro de fibromialgia. Tinha dores horríveis nos pés, nas pernas, no joelho, nas mãos. Para torcer um pano era uma luta. Até que uma amiga me apresentou o Gold Senior e ele tem sido tudo de bom para mim. Já retornei minhas caminhadas, já retomei minhas costuras. O que não me falta é energia. Não deixo mais de tomar o Gold Senior. E recomendo para todo mundo o Gold Senior da Epofarma. E nós estamos de volta aqui no nosso Bem Família, o seu programa, o nosso programa, de todas as terças-feiras, 22 horas aqui no seu canal 14 TV Grão Pará. E hoje, especialmente, nós vamos falar sobre o Junho Violeta. É verdade, o mês de junho que passou, mas ele foi muito lembrado porque ele é um mês de combate à violência contra a pessoa idosa. E para falar conosco sobre esse mês de ações de combate à violência contra a pessoa idosa, nós vamos conversar com as advogadas Nazaré Nunes e Elaine Martins. Queridas, muito obrigada pela participação de vocês mais uma vez aqui no nosso programa. É como eu falei para vocês, questão de direitos, a gente precisa estar sempre trazendo para o nosso público, porque muitas pessoas não conhecem e não sabem de que forma garantir os seus direitos enquanto cidadãos. Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso Bem Família. Só nós, Vanusa, nós que temos a agradecer a oportunidade e assim, o carinho de poder falar com um público tão maravilhoso que é o seu. Tá? E Obrigada. Falar sobre um assunto desse que é de extrema importância, que na verdade, Vanusa, não deveria existir nenhuma lei, que nós temos uma lei própria, que é a 10741, de 1º de outubro de 2003, que trata sobre o direito dos idosos. Mas nós não precisaríamos nem ter uma lei dessa, não é verdade? É verdade. Por quê? Porque nós estamos falando de idosos. E falar de idosos é falar de alguém que cuidou de nós, de alguém que cuidou da nossa sociedade, de alguém que cuida. Que construiu. Que construiu. Se hoje nós estamos onde estamos, se usufruímos do que usufruímos, com certeza nós devemos a alguém que lá de trás trabalhou muito por nós. E em todos os sentidos. Nós vemos isso, não é verdade? É verdade. Então, hoje, doutora Elaine, eu vamos falar um pouco da lei, um pouco dos direitos, de respeito, não é verdade? O respeito ao idoso dentro de casa, o respeito ao idoso em qualquer outro ambiente. Tá? Isso é muito importante, mas de antemão, como eu estou dizendo, não haveria necessidade de ter um estatuto. Exatamente. Né? Um estatuto próprio para esse assunto. Não haveria necessidade. Não haveria mesmo, é verdade. É muito triste a gente ter que ter leis para assegurar coisas tão óbvias. Né? Logicamente que nós temos que respeitar os mais velhos, que nós temos que fazer com que eles sejam respeitados e tenham os seus direitos garantidos. Mas nós vivemos numa sociedade em que é preciso ter um estatuto para que isso tudo seja, né, realmente direcionado e seja assegurado esses direitos às pessoas idosas. É verdade, Vanusa. E a própria palavra de Deus, não é verdade? A própria palavra de Deus, de onde todas as leis se originam, sim, ela já nos assegura. Sim. Tá? Ela já assegura o direito ao idoso. Nós devemos honrar os nossos pais. Isso. Mas o que nós vemos hoje? Infelizmente, tem que ter leis e o próprio mês tratou sobre isso e nós vimos muitas violências, não é verdade? Sim. Ainda vemos diariamente violências contra o idoso. Das mais diferentes naturezas, né? E falando sobre isso, eu gostaria que
de saber com vocês, que são advogadas, são pessoas que estão sempre aí nesse métier, né, da justiça. As pessoas que estão nos assistindo agora têm muitas dúvidas e passam por situações, como a doutora falou, diariamente. Existe, por exemplo, na OAB, uma comissão que cuide somente dos direitos da pessoa idosa? Isso é uma dúvida que as pessoas podem ter. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela se preocupa com essa questão? Se preocupa sim, e é muito comprometida nesse aspecto, Vanusa, tá? Existe uma comissão que ela é especializada em tratar, em assegurar o direito aos idosos, tá certo? E é bastante atuante, diga-se de passagem. Achei excelente, isso é muito importante, porque a pessoa idosa, ela é muito, muito prejudicada nessas situações, em contratos que ela vai assinar, né? Então, a OAB, ela se faz necessário que seja atuante nesse sentido, de estar orientando as pessoas idosas na hora de assinar contratos, na hora de comprar alguma coisa, porque se tratando de pessoa idosa, as pessoas vão lá e, de uma forma ou de outra, induz a assinar um documento sem ler, né? Exatamente. Então, é muito importante. E nós vamos, Vanusa, até um pouquinho além, porque é toda uma estrutura. A OAB tem o seu papel, também o Ministério Público tem um promotor de justiça especializado no trato de assuntos contra os idosos. Temos o próprio juizado de pequenas causas voltado exclusivamente a demandas em que o idoso é a parte autora. Entendeu? Ótimo, então, excelente. É toda uma infraestrutura jurídica que está bastante preocupada, né, com a dignidade do idoso, em respaldar e proteger e tutelar essa pessoa que já entregou tanto para a sociedade, né, e hoje, em alguns casos, encontra-se em condição de vulnerabilidade, né, ou material, ou social, não é mesmo? Ou afetiva. Ou afetiva, né, que infelizmente acontecem casos em que ali o núcleo familiar chega inclusive até a abandonar, né, seu idoso. E vocês têm, doutora Nazaré, algum número que mostre, por exemplo, quais são as maiores violências que o idoso sofre? Historicamente, a gente sabe que a violência financeira ela vem sempre na frente, né? Vocês concordam com isso, pelo que vocês, no trabalho de vocês, pelo que vocês presenciam? Olha, Vanusa, deixa eu te dizer, estatisticamente fechada, eu não posso te dizer, mas com o nosso trabalho no dia a dia e sempre vendo, porque o que acontece, o Ministério Público aí tem várias promotorias, dentro do estado tem várias, Baitetuba, Colares, em vários, Belém, em vários municípios que tem a promotoria. Então, muito que a gente vê, o que acompanha, tá, dentro do nosso escritório, é muito essa violência financeira, tá? A gente vê muito isso. Nós vemos, às vezes, diariamente dentro do escritório, algumas famílias, infelizmente, enquanto o idoso ele tem um patrimônio, ele está sendo assistido, certo? Mas depois que aquele patrimônio ele vai se dilapidando, que aquele patrimônio vai, de uma forma ou de outra, sendo dilapidado assim, sendo vendida, aquele idoso ele vai sendo abandonado. Ele vai ficando de lado. Ele vai sendo esquecido. E o mais triste ainda que você vê constantemente é o que? São empréstimos quando se fala de aposentadoria, quando se fala de benefícios. Que você vê, nós recebemos quase que diariamente no nosso escritório aposentados, que ele vem, me ajude, são muitos empréstimos, mas a gente tenta explicar por que o senhor foi fazendo isso. E às vezes é dentro de casa. São os próprios familiares que vão lá. Os próprios familiares são os responsáveis por essa violência financeira, que começa daí, depois muitas vezes ela passa até para a violência física. Sim. Ela vai para a violência verbal, depois ela vai para a física. Violência psicológica. Tipo assim, eu vou passar fome se o senhor não fizer isso por mim. E fica aquela chantagem, né? A chantagem emocional. Chantagem emocional. Eu vou te abandonar aqui. Se você não comprar um celular, aqui. eu não venho mais aqui.
E o mais triste, Vanusa, nós lidamos com isso diariamente porque nós tratamos muito com idosos. Então, quando um processo de um idoso se inicia, você só recebe aquele idoso no escritório. Nós só recebemos aquele idoso. Os anos passam. E a gente só fica recebendo aquele idoso, só mantém o contato com aquele idoso. Só ele vai buscar documentos, só ele vai para onde ninguém acompanha aquele idoso. Mas saiu a RPV ou precatório dele, ele veio para receber. Vem 5, 6 pessoas. Nossa, isso é muito triste. É triste, é muito triste, Vanusa. E é triste porque às vezes ele vê assim, doutor, eu sonhei tanto com esse dinheiro, foram anos de luta, eu queria agora poder arrumar minha casa, fazer uma viagenzinha, mas eles já estão todos em cima. Eles não estão deixando respirar, eles já querem. E ali, às vezes, no caixa, você não pode intervir, mas às vezes no caixa eles já começam a se dividir os valores. É triste. É muito triste. Mas é realidade. Mas, infelizmente, é a realidade, Vanusa. E isso que deve ser mudado. Tem que falar mais. E você está de parabéns por trazer um assunto desse. Um assunto de extrema importância. Porque eu acho que esse trabalho ele tem que começar dentro de casa, dentro dos nossos lares. Exatamente. Vanusa, eu gostaria de fazer um adendo, uma colocação à explanação da doutora, que muito bem ela colocou. Isso é uma realidade, gente. Não é só no nosso escritório. Eu creio que em muitos escritórios de colegas que trabalham dentro do previdenciário sabem que isso é uma realidade. Então, eu gostaria de deixar um aviso. Acontece muito do familiar ficar com o cartão magnético do benefício. E a própria pessoa, ou o próprio parente ir sacar. Ou seja, o titular do benefício não tem nem aquele prazer de ir até o banco sacar. Porque às vezes foi obrigado a entregar uma procuração pública para esse fim, entendeu? Onde essas pessoas fazem empréstimos, em cima de empréstimos, comprometendo toda a margem do benefício da pessoa. Então, quero deixar para você um aviso. Se isso estiver acontecendo na sua casa, você pode ir até o banco e sustar o cartão, mandar cancelar esse cartão, tá bom? Aí essa pessoa não vai mais ter acesso à movimentação da sua conta. Isso é muito importante, porque fica com o cartão, aí quando já vai receber, já tira uma parte para si, acontece muito isso, e já deixa assim, verdade, 200, 300 reais na mão do idoso, sem falar nos empréstimos, vai fazendo empréstimo na boca do caixa, né? Porque é muito oferecido, inclusive estão existindo aos poucos projetos de leis para que os bancos parem de oferecer tantos empréstimos. Eu não sei se vocês já ouviram falar, porque é uma coisa assim impressionante. A gente conversa com diversos aposentados que recebem diariamente ligações de bancos, de diversos bancos oferecendo esses empréstimos. Então, isso é um prato cheio para a família que não ama o seu idoso, que não cuida do seu idoso, só quer explorar realmente. Então, isso assim é muito triste. Mas, doutora, existe também alguma delegacia do idoso na nossa cidade? Sim. Existe, sim, né? Existe. Essa delegacia, ela atende os diversos tipos de crimes? Diversas demandas em que, demandas. No caso, a vítima, né, caso de delegacia, é idoso. Aí pode procurar a delegacia, que tem uma equipe toda preparada lá para poder recebê-los e fazer o processamento do inquérito, né? Isso. E a promotoria do idoso, ela também recebe essas pessoas? Por exemplo, se um idoso ele está com dúvidas, ele não sabe, porque tem muitas famílias que já querem tirar o poder pátrio dessa pessoa, né? A gente sabe que quando a pessoa está no processo de demência ou não responde mais realmente pelos seus atos, por uma questão de saúde, realmente, geralmente o filho mais velho, né, doutora, Isso. fica com a tutela desse idoso. Mas, de repente, o idoso ainda está respondendo pelas suas faculdades mentais, ainda está... E se ele quiser saber alguma informação, ele pode ir até a promotoria ou é melhor que ele procure um advogado? Eu acho que os dois canais podem ser usados, né? Podem ser usados, porque eu acho que a informação nunca é demais. Você se certificar qual o procedimento,
qual a melhor forma para agir num caso como esse. Isso. Existe também, né, vocês que trabalham com direito previdenciário, muitos idosos até que estão nos assistindo agora, que o filho morreu, vamos supor que o filho fizesse parte das Forças Armadas. Um exemplo que acontece muito, que eu já vi. E aí ele pode, muitas vezes, deixar para a mãe, se ele não teve esposa nem filhos. E assim, eu já conversei com algumas idosas que estão há anos tentando buscar essa questão e não conseguem. É também muito importante que ela tenha essas orientações com o advogado, não é mesmo? E saiba quais são os trâmites, porque aparece sempre aquelas pessoas no meio do caminho, já com a intenção de ficar com esse dinheiro. Então, se está acontecendo isso com você, o melhor caminho é você procurar um advogado, né, ou procurar a promotoria do idoso e buscar as informações. O que é mais importante a gente deixar, né, esclarecido aqui é que, graças a Deus, existem esses canais, né, gente? Existem, Manusa. E tem mais. Além dele procurar um especialista na área, porque o que acontece? Esse idoso, digamos, faleceu o filho ou a filha, ele vai fazer a comprovação de que existia a dependência econômica, tá? Vamos falar de INSS. Existia a dependência econômica. Moravam ali naquela mesma casa, era dependente dele, o idoso já não trabalhava. Vai se fazer as provas, vai juntar no processo e ele vai ter direito, sim, a esta pensão deixada pelo filho. Às vezes o processo demora um pouquinho mais, tá? Que infelizmente é comum até, mas é um direito que é garantido, sim, se ele comprovar essa dependência econômica. Fez as provas e essas provas às vezes não são tão difíceis, principalmente quando o filho ele não tinha esposa e nem filhos, ele era realmente o esteio daquela família, daquela casa ali. Só sim. Estava o pai ou a mãe e ele lá. Então ele pagava a conta de energia, ele ajudava na alimentação, o que ele recebia, digamos, ele trabalhava o motorista de ônibus, recebia o ticket de alimentação, ele usava aquilo tudo para as despesas de casa, ajudava com isso, enfim. Então, ele veio a óbito. Essa mãe, esse pai, vão ter direito à pensão? Vão sim. Vai comprovar essa dependência e ele vai ter direito a esta pensão. Plano de saúde, plano é uma de comprovação, comprovação, imposto de renda, se você é dependente. Isso, tudo isso é uma comprovação, né? Então, ele precisa, na verdade, reunir essas provas e procurar um advogado para dar entrada nesse processo, porque é direito seu. Com certeza. É muito importante. E existem também agora alguns benefícios que o idoso ele pode receber, como, por exemplo, se ele mostrar que ele é beneficiário do benefício da prestação continuada, BPC, ele vai ter até uma taxa de luz diferenciada, uma taxa que chamamos de baixa renda. Então, existem todas essas informações que você pode, sim, em busca do seu direito, mostrar que você recebe somente o BPC, e aí até na conta de energia, na conta de água, você vai ter um benefício. Então, são coisas que a gente precisa esclarecer, né, doutora? Tem que ser esclarecido, não é verdade, Vanusa? O que acontece? Às vezes, você sufoca muito o seu idoso ali dentro de casa, tá? Você sufoca muito ele ali. E quando você já vê o idoso, às vezes, na rua, que é o que eu costumo constatar, ele no sinal, ele vendendo alguma coisa, ou ele empurrando um carrinho com água, com coco para vender. Aí, se você vai conversar um pouquinho com ele, você vai ver o que foi. O benefício dele está comprometido. Ele está ali fora para poder complementar a renda para ele sobreviver. E muitas vezes, a família que está ali por trás, ela só está vivendo do benefício desse idoso. Tá? E ele passou dos 65, 70, continua trabalhando para manter os jovens, às vezes, lá dentro de casa. Sendo que esse idoso, que ele já está aposentado, já está recebendo benefício, ele tem lazer, educação, tudo garantido por lei para ele. Ele tem... Gente, olha só, ele tem direito ao transporte. Se ele quiser fazer uma viagem daqui para Salinas, ele vai lá no terminal, ele vai requerer antes com antecedência, vai pegar a sua passagem. Mas é gratuito, ele precisa
ter acesso a esse direito. Ter acesso, Os usufruir. interestaduais também, só que precisa ter toda uma antecipação, mas você também tem direito aos interestaduais. É só você antecipadamente ir no terminal, né? Fazer a marcação direitinho. Realmente, tem algumas empresas que demoram. Cinema, não é verdade? Cinema, você tem gratuidade, estádio, qualquer... Se você vai para fora do estado, qualquer atração turística também, né? Então, é necessário, e isso veio com o estatuto. Veio com o estatuto, com a lei 10.741, lá de 2003. Aquilo que eu falei, é de 1º de outubro de 2003. São 19 anos. Das prioridades também. Prioridades. Saiba que você tem direito à sua prioridade. Então, nós precisamos não só combater a violência, como também dar acesso a essas pessoas para que elas saibam dos seus direitos. Muitos não sabem que têm esses direitos. Eu gostaria de falar alguns direitos que muitos não têm conhecimento. Você sabia, se você é idoso, dependendo do município que você mora, você pode ter direito à isenção do IPTU. Muitas pessoas não sabem disso. Não sabem disso. Você também pode utilizar as redes, as farmácias populares, né, que são credenciadas ao governo para retirar remédios de hipertensão, de diabetes, entendeu? São vários direitos que as pessoas nem tomam conhecimento, mas sabe uma coisa que eu acho extremamente importante nós colocarmos? Que o idoso, você falou do BPC, é possível ter 2 benefícios de prestação continuada na mesma família. Sim, sim. E isso é muito importante colocar. Porque até um tempo atrás parece-me que não era, né? Se tivesse já alguém com BPC na família, ficava mais difícil conseguir o segundo. Mas é tudo uma questão de comprovações, né? Daquela necessidade daquela família. E agora também já está pacificado. Esse primeiro BPC que a doutora está falando, o que é que acontece? Ele vai ter direito porque esse outro idoso tem 65 anos, acima de 65 anos também. Por quê? Porque o Estatuto do Idoso, ele fala de 60 anos para ter direito. Mas o BPC é a parte, então é 65. Então você tem a esposa que já tinha 65 e tem. Aí vem o esposo, completou 65, ele também vai ter direito. Porque essa renda, ela não vai somar, tá? Para chegar àquele valor que a gente vê de uma forma mais simples, falando, ele atingiu a 1/4 da renda, é superior a 1/4 da renda do salário mínimo. Não, esse valor aí, ele não soma para a distribuição de renda. Então, às vezes, pode ter até 3. Digamos que nessa família, o pai, a mãe tinha mais um deficiente. Sim. Pode ficar os 3. Que bom. Tranquilamente, pode ficar os 3. E nós temos muitos idosos, e às vezes que só tem um, ainda estão pensando lá atrás, não tem, não adianta ir pedir que não tem direito, mas tem direito, gente, sim. É mais uma informação super importante, que você acha que porque tem um na família que tem o benefício da prestação continuada, a pessoa com deficiência que mora com você também tem direito e, quem sabe, você também tenha direito. Então, é tudo uma questão de ir realmente atrás dos seus direitos, ter informações corretas e, assim, muito cuidado com golpes, né, doutoras? Muito. Existem aí uma quantidade de golpes absurdos. Não dê seu cartão para ninguém, para motoboy nenhum. Ligue para o seu banco, para o seu gerente. Eu ouvi dizer também que os gerentes já estão, quando sabem que é idoso, já passam o telefone, olha, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Então, faça isso. Uma amiga minha, idosa, me falou que ligaram para ela, disseram assim, olha, estão fazendo uma compra em São Paulo com seu cartão. Você pode me dar o número do seu cartão para que eu possa verificar? E ela imediatamente ligou logo para o gerente. O gerente, não estão fazendo compra nenhuma, isso é golpe. Então, muito cuidado com os golpes, tá aí a rodo. E existem também a questão da violência, voltando aqui um pouquinho. Como é que eu faço para denunciar? Tem muitos idosos que têm medo, mas vocês, como advogadas, o que vocês aconselham essa pessoa que está sofrendo a violência? O que ela deve fazer em primeiro lugar? Não, doutor, deixa eu lhe explicar um pouquinho, Vanusa. Não só esse idoso deve denunciar. A própria lei, ela é clara. Eu, doutora Elaine, você, a sociedade toda, nós temos o dever
Se nós temos conhecimento, se nós presenciamos, a lei é clara, ela diz isso. Se você tem conhecimento, se você presenciou ou se tem conhecimento, você deve denunciar. Deve procurar os órgãos competentes, deve ligar para o 190, deve se fazer a denúncia. Obrigação, né, doutora? É obrigação, tá? É obrigação minha, é obrigação sua aí de casa como ser humano. É uma forma de gratidão aos nossos idosos. Nós temos que denunciar, porque é muito triste você ver eles oprimidos. É muito triste. Muito triste. É muito triste. Então, nós temos que denunciar. Muitas vezes, você em casa que está nos assistindo, você está sabendo que existe aquela família em que os filhos levam os contratos de empréstimo para os pais assinarem. E não faz nada. E não faz nada. Tá? Então, ou seja, temos que denunciar, porque tem muitos idosos gritando por socorro. E o que nós fazemos? Nós dobramos o rosto, nós não fazemos nada. Mas nós temos que denunciar. E você, idoso, você que está aí nos assistindo também, não fica com medo, não. Vai, procura os teus direitos, pede por socorro, chama, fala para um vizinho, fala para alguém. Diz que 100, né, doutora? Diz que 100. Eu também estou colocando aí o número da Delegacia do Idoso daqui de Belém, tá bom? Para que você anote esse número. Se você sabe de alguma violência, como a doutora bem falou, é nossa obrigação. Sabe que aquele idoso está passando violência? Denunciem, gente. É o nosso papel. Nós precisamos construir um Brasil melhor, um país melhor. E a gente fazendo isso, a gente vai dar exemplo para as nossas crianças também fazerem. E, de uma certa forma, atenuar essa violência absurda que os nossos idosos sofrem. Viu que um idoso está roxo, está com hematomas, pergunte o que aconteceu. Às vezes ele está sem nenhum tipo de apoio dentro de casa, está sendo totalmente mal cuidado e ele tem direito de ser bem cuidado. Então, acho que essa questão de denunciar é muito importante, né? Então, tem o Disque 100, tem a Delegacia do Idoso, tem as promotorias. Se conhece um advogado, vai com ele. Tem o Juizado Especial do Idoso. Tem o do Juizado Especial do Idoso. Então, a gente vai deixar esses números aí para você anotar. Eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui, tá? Com certeza eu vou chamar outras vezes para outros assuntos. E quero que vocês deixem as considerações finais de vocês sobre esse tema, né, que foi tão importante, que foi o mês passado, que foi o Junho Violeta, que é o mês de combate à violência contra a pessoa idosa. É verdade. Então, olha, o que eu quero deixar para vocês é em homenagem ao mês de junho, que não seja apenas o mês de junho, mas que seja para o resto dos nossos dias. Que seja para o resto dos nossos dias. Vamos começar com pequenas mudanças, nós mesmos. O que a gente vê, Vanusa? Muitas vezes, quando a gente chega no supermercado, tem a vaga para o idoso, mas o que faz? Vai um outro rapaz e estaciona lá. Vamos respeitar os nossos idosos. Porque, graças a Deus, eles conseguiram ser idosos. E nós vamos conseguir chegar? Deus queira que sim. Então, se nós começarmos com essas pequenas mudanças de atitude, nossa, com certeza, Vanusa, com certeza, nós vamos poder comemorar coisas melhores. Nós vamos ver os nossos idosos sorrindo mais, sem hematomas, sem estar passando fome em casa, sem ter que estar no sinal vendendo água para sobreviver. Vamos respeitar os nossos idosos, vamos respeitar as vontades dele. Não vamos oprimir, não vamos querer que os nossos idosos nos sustentem, que os nossos idosos sustentem os nossos filhos. Essa obrigação já é nossa com eles. O que eles já fizeram, aí se invertem. Se invertem. Eu que vou cuidar do meu pai e da minha mãe. Eu que vou cuidar do meu pai e da minha mãe agora. Não é eles continuarem cuidando de mim e dos meus filhos. Porque é o que a gente está vendo hoje, Vanusa. Nós temos uma quantidade enorme de idosos que são os chefes de família. Exatamente. Que continuam com essa responsabilidade, mesmo já tendo trabalhado a vida toda, mesmo sendo aposentados. Então, isso, como você falou, isso tem que mudar com pequenas atitudes. Nas escolas, gente, vamos colocar aí assuntos transversais nas disciplinas, e um deles é esse, respeito à pessoa idosa, né? Chamar aí a atenção do poder público. Vamos começar desde cedo a educar as nossas crianças que eles devem respeitar as pessoas idosas.
No Com Oriente, certeza. Vanessa, o que é que nós vemos? É um respeito com os idosos. Eles são mais valorizados lá. Sim, Por eles que são que eles são referência. referência? Pela experiência que ele tem. O que é que nós vemos aqui no Brasil? Você tem 45, 48 anos, não tem nem mercado de trabalho Não mais tem para mais, você. acaba tudo. Acaba tudo. É como se você não existisse. É. Mas e a sua experiência para você passar para os novos? Verdade. Por que o nosso país está vivendo desse jeito? Porque nós não respeitamos os nossos idosos, nós não valorizamos os nossos idosos. Ao contrário, nós descartamos. Nós achamos que eles não servem mais para nada, mas não. Eles têm muito a nos ensinar. E a base de tudo é o respeito. Com né, Vanessa? certeza, com certeza. Então, eu só gostaria de dizer que, mais uma vez, é um privilégio estarmos aqui, colaborando para o programa, e sempre que formos convidadas, certamente estaremos aqui com vocês, Serão, tá com bom? certeza. Então, gente, muito sucesso, que Deus Obrigada. abençoe grandemente, Amém. poderosamente a vida de vocês, tá bom? Que vocês possam ser canal de bênçãos aí Amém. para muitos idosos e para muitas pessoas que vão em busca dos seus direitos, tá? Muito obrigada mesmo. E é isso, gente. Não saia daí, que o Bem Família volta já já. Olá! Você já ouviu falar do Invisalign? Aquele aparelho invisível que está todo mundo usando? Agora, a Hora Oceana Nindewa é o Invisalign Doctor. Então você vai poder vir aqui com a gente para eu te explicar quais são as vantagens desse tipo de aparelho. Primeiro, é um aparelho invisível, né? Você coloca e ninguém percebe que você está usando. Outra vantagem que a gente tem com o Invisalign é que você consegue remover esse aparelho para se alimentar. Então não tem aquele incômodo que você tem com os outros tipos de aparelho. Outra coisa muito legal é a previsibilidade do seu tratamento. A gente consegue te mostrar como o seu tratamento vai ficar no final. Através do escaneamento que a gente faz com o iTero, a gente consegue ver como que você tá e como que você vai estar no final do tratamento, além de ser muito mais rápido que os aparelhos comuns. Você recebe as plaquinhas que vão movimentar os seus dentes toda semana. Então, ao longo dos meses, você vai trocando as plaquinhas semanalmente. Então, a movimentação é muito mais rápida que o convencional. Você ainda tem dúvidas sobre esse tipo de aparelho? Quer saber um pouquinho mais? Então agenda uma consulta de avaliação aqui na Hora Oceana Nindewa, que eu vou te explicar direitinho como é que ele funciona. Venha conhecer o EcoPets Resort. Um espaço rústico simples, conectado com a natureza e projetado para proporcionar liberdade e bem-estar aos cães. São atividades de recreação que enriquece e desenvolve o físico, o cognitivo e o sensorial do seu pet, além da socialização e de incentivar a alimentação saudável. Os cães são monitorados por profissionais capacitados, contando também com câmeras de segurança em todo o tempo de estadia do animal. Temos ainda adestramento, banho, tosa, hospedagem, recreação e taxi dog. Venha conhecer o EcoPets Resort e ter a tranquilidade de deixar quem você ama. WhatsApp 980330630. Rua Padre Bruno Sec, 100, bairro Bengui. The highs with the lows. That's like these days. World change, all he on lockdown. Phone call 3 ways. I just pray that he find God now. It's no replay. On my way up to the top now. That's on me, ayy. The highs with the lows. That's like these days. World change, all he on lockdown. Phone call 3 ways. I just pray that he find God now. It's no replay. On my way. E nós estamos de volta aqui no nosso Bem Família. E o nosso programa dessa terça-feira, aquela terça-feira gostosa, né? Que você chega em casa e já liga na TV Grão Pará, canal 14, 22 horas. Nós vamos falar sobre saúde bucal. É isso mesmo. Nós estamos aqui com esse casal jovem, um casal realmente empreendedor,
que é a doutora Luciana Barros Barral e o doutor Eduardo Marceliano. Eles ambos são odontólogos e estão à frente, gente, de um projeto muito interessante chamado Dentista Aqui. Eles são aqueles dentistas que vão na sua residência, dar todo o apoio que o seu paciente que você tem em casa precisa, como, por exemplo, pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas especiais. Queridos, muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso Bem Família. Nós somos um programa que sempre gostamos de levar, principalmente informações sobre saúde e bem-estar para as nossas famílias. E eu achei o trabalho de vocês interessantíssimo, que é um trabalho que vai até a residência, né, dessa pessoa que precisa. Então, queria que vocês se sentissem bem à vontade, um bate-papo aí descontraído com as nossas famílias. E queria que vocês me falassem como foi que surgiu esse projeto do Dentista Aqui. Primeiramente, boa noite Vanusa, aos telespectadores. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui hoje falando um pouco do nosso trabalho. Nosso trabalho surgiu em 2016, quando eu tinha a minha avó em casa, acamada, que precisava de uma assistência odontológica. E eu sou dentista, o Eduardo e a minha mãe. E era um transtorno levar a vovó para o consultório odontológico. Tinha que subir escada, tinha que ter deslocamento com a cuidadora e tudo mais. E aí nós pensamos, caramba, deve ter muita gente na mesma situação que ela. E aí decidimos pesquisar o mercado de trabalho, né, na nossa área, e vimos que Belém necessitava muito dessa assistência, né, e decidimos criar o Dentista Aqui. É o atendimento odontológico home care, onde a gente leva a saúde e bem-estar no conforto do lar do paciente. Excelente. E quando vocês começaram, quais foram as maiores demandas? Foram realmente as pessoas idosas? Primeiramente, a Luciana falou, boa noite a todos, né? Obrigado pelo convite, Vanusa. Realmente foi, como partiu na questão da avó, da Luciana, a gente via a dificuldade de locomoção, então o primeiro foco foram os idosos, né? Sim. A gente olhou a primeira parte, os idosos, a dificuldade de locomoção, de ir até o consultório, e nós tivemos esse insight de comprar um equipamento e investir nessa situação do home care. E logo nós vimos que parentes e pessoas próximas tinham essa demanda também, que seria, a princípio, a nosso foco inicial. Hoje em dia, nós abrimos o leque para quem quiser, ou outra pessoa que tiver com alguma dificuldade, pessoas acamadas. Nós fazemos o tratamento em UTI, fazemos o tratamento em casa de idosos, com pessoas em hospital também, que passou por alguma intervenção médica, esteja internado, um tratamento oncológico. Nós temos um vasto leque para poder fazer esse atendimento, não somente aos idosos. Excelente, porque, por exemplo, o autista ele não gosta de sair da rotina dele, dificilmente para sair de casa é um processo difícil e claro que precisa também, como todo mundo, de tratamento odontológico. Então, para a família deve ser maravilhoso ter esse profissional em casa, né? E como é essa aceitação? Eles gostam? A maioria das pessoas gosta? Deve gostar, né? Olha, graças a Deus é uma aceitação, assim, eu sou muito otimista, porém realista também. Sim. De 100%. Graças a Deus. A gente chega na casa dos pacientes e a família, a gente vê que eles estão ali apreensivos, esperando ver como o paciente vai se comportar. E aí, quando eles veem que a gente chega e consegue acolher, humanizar o tratamento, o atendimento, o paciente sentado na cadeira de conforto dele, com o tablet, com a mamãe do lado, com a sobrinha passando, com a música que gosta. O paciente escolhe a música do Mario World. A gente coloca a música do videogame. Muito legal. E ele fica ali conectado com a música que ele está acostumado a ouvir. A família ali dando o total apoio. E aí a gente consegue fazer um excelente atendimento. E a família acaba se surpreendendo de maneira muito positiva, que está fluindo, que a gente está conseguindo chegar no nosso objetivo final,
quer proporcionar saúde a esse paciente. Com certeza. Inclusive, gente, vocês estão acompanhando aí as imagens, né, desse trabalho maravilhoso desse casal, né? E outra coisa que eu também acredito que deve ser muito interessante para essas famílias é também as orientações que vocês devem passar. Olha, gente, a gente só vai voltar agora daqui a 2 meses, mas eu quero que vocês façam isso, isso e isso. Porque o que eu noto é que as pessoas não têm a menor ideia de como fazer a higiene bucal no idoso, na pessoa especial, na pessoa com deficiência. Vocês têm essa sensação também? Sim. Né? Além do atendimento em si, nós costumamos falar que o atendimento ali é só, vamos dizer, 20%, porque a gente só está lá naquele momento. Quem está o dia a dia com a situação do idoso, do autista, ou qualquer outro paciente, é a família. Se a família não ajudar, por isso que nós damos o treinamento ali. Nós falamos, olha, precisa de uma escova elétrica, nós temos um kit que nós fornecemos para o paciente, fio dental, enxaguatório, escova de dente, nós temos uma escova elétrica, então nós fazemos também esse treinamento com a pessoa que está acompanhando. O cuidador da pessoa. O cuidador ou o próprio ente da família. Então nós chegamos, olha, você faz dessa maneira, 3 vezes ao dia, ou quantas vezes forem necessárias, tanto a questão dentária, gengival e a questão de próteses também. Sim. E, às vezes o paciente usa prótese. Por usar prótese, a pessoa pensa que não precisa fazer aquela higiene. E é totalmente errado. Totalmente o inverso. O inverso. Ela tem que fazer higiene porque senão desencadeia várias outras doenças que podem ocorrer ali. E como vocês também estão acompanhando, o dentista aqui faz trabalho de prótese. Sim. Né? Então é muito interessante, porque a gente sabe que a prótese, ela envolve uma série de coisas. A autoestima, a questão da mastigação correta, de saborear melhor os alimentos. Então, se você está com esse paciente em casa e ele pede para você que ele tenha a prótese, olha, eles vão também na residência e também realizam o serviço de próteses. É muito legal. E uma coisa que eu queria perguntar para vocês, né, na questão dos idosos, muitas pessoas acham que por serem idosos e não terem mais dentes, terem poucos dentes, não se deve nem levar ao dentista. Gente, isso é totalmente errado, tá? Então, se o seu idoso está com dificuldade de sair de casa, que muitas vezes acontece mesmo, ele já está, vamos supor, é portador de alguma demência, já não responde mais, mas não deixe de ter o acompanhamento odontológico. E agora nós temos na nossa cidade, né, esse trabalho que leva até a residência ou profissional, porque é tão importante. A gente sabe que tem um índice enorme de câncer bucal e a pessoa acha que é só uma lesão, uma afta, né, como a gente conhece, e na verdade é até uma lesão grave. Sim. Então, é muito importante que isso seja repassado. Quando o profissional vai na residência, ele está ali, como a gente diz, né, matando 2 coelhos com uma cajadada só. Ele está dando atendimento, né, e está prevenindo ali uma série de doenças, porque ele vai orientar, ele vai avaliar clinicamente. Então, olha, vocês estão de parabéns realmente com esse trabalho. E como é que faz para procurar? Precisa de uma avaliação? Como é que vocês fazem? Sim, nós costumamos dizer que a saúde começa pela boca, né? Com certeza. Então é muito importante o exame clínico ali de maneira presencial. Fica inviável a gente fazer um atendimento por telefone. A gente sana algumas dúvidas, mas o ideal é programar qual o melhor horário para esse idoso, porque tudo isso a gente estuda para proporcionar melhor conforto, né? Sim. Às vezes eu tenho idoso que troca o dia pela noite. Então a gente adequa ali o horário. Vai no finalzinho da tarde. No horário que ele está melhor, né? Fazemos o exame clínico, físico, anamnese de maneira completa. Vemos as medicações que esse idoso toma, se ele faz acompanhamento com outro profissional, seja na área de medicina, né? Qual especialidade acompanha ele, para a gente poder, de maneira multidisciplinar, dar esse suporte,
né? Então, o ideal é que a família entre em contato, a gente programe essa ida e aí nós sentamos com a família e dizemos, a dona Maria está precisando de tais procedimentos, vai melhorar a estética, a fonética, a digestão, todas aquelas situações que você acabou de citar. A família autorizando, a gente já começa a fazer o plano de tratamento, os procedimentos, para a gente poder, depois de um tempo, dependendo desse planejamento, da alta odontológica do paciente e depois manter consultas periódicas de controle. Ótimo, excelente. E a gente também, o doutor falou que vocês fazem também atendimento nas UTIs, né? Tem muitas pessoas, e a maioria idosos, que passam bastante tempo internados e isso aí é uma situação difícil e é necessário, muitas vezes, a intervenção do odontólogo. Vocês também são muito chamados para UTIs? Existe demanda de hospital, né? As pessoas, infelizmente, né, ainda não são bem esclarecidas em entender que está ali a equipe médica, fisioterapeuta, técnico, enfermeiro, mas esquecem que a boca é a maior, né, é o maior leque de quantidade de bactérias Sim. que se tem no corpo humano. Principalmente para o paciente também que está entubado, Sim. é necessária essa higienização com a equipe. Hoje a gente já consegue dar treinamento até para algumas equipes de UTI, né? Para manter, como o Eduardo falou, em casa a gente precisa dar continuidade, em nível hospitalar também. Para reduzir quantidade de bactéria e diminuir os riscos. Principalmente no ambiente hospitalar, Sim, né? Tem pacientes até que evoluem para pneumonia associada à ventilação, né? Às vezes está entubado por outra situação, né? E aí a bactéria acaba ali tomando outro rumo, a imunidade já está baixa e o paciente acaba fazendo uma pneumonia em cima do que já estava tratando por conta da falta de higiene oral. Sim. Enquanto está internado. Você sabe que no último congresso que eu participei de Alzheimer, ventilou-se uma possibilidade, um estudo que está tendo, que já pode existir uma relação entre as demências e as cáries. Talvez pela proximidade, então já estão fazendo esse estudo, que pode ser ali uma porta, sim. E quem ministrou essa palestra foi uma odontóloga. Então, está tudo ligado, está tudo relacionado. E claro que a saúde bucal, ela é fundamental nas nossas vidas. Então, se você acha que porque está idoso, né, não precisa mais, está quase sem dentes, não, mas olha, tem a higiene da boca toda. A boca não são só os dentes, né? Então, é necessário sim que você faça essa avaliação e esse tratamento. Então, quem quiser chamar vocês, tem que ligar, marcar o melhor horário, o melhor dia, né? E aí vocês começam, então, vão com todos os equipamentos? Sim, é bom fazer o agendamento prévio. Claro que às vezes a gente encaixa em momentos de urgência, tem pacientes que estão com dor, em processo infeccioso, e a gente dá um jeitinho ali para conseguir atender todo mundo. Mas nós fazemos essa consulta com todos os nossos equipamentos, né? Vai um consultório portátil para a casa do paciente, onde a gente consegue abranger as especialidades odontológicas. Raio-X, tudo. O raio-X, a gente tem o diagnóstico ali em 3 a 5 segundos no computador. É um raio-X portátil com sensor. Não precisa mais deslocar o paciente a uma clínica radiológica para a gente ter um diagnóstico. Excelente. Então, tudo norteia. Sabe? A gente consegue levar mesmo esse suporte odontológico para casa. E o que é mais legal, seja ou paciente idoso ou que está com alguma situação de acessibilidade, sendo autista, sendo de necessidades especiais de maneira geral, ele se sente muito mais confortável na cadeira dele, de preferência, no sofazinho dele, do que ir a um consultório odontológico em si. Até porque nós sabemos que a nossa acessibilidade aqui na nossa cidade é terrível para essas pessoas, né? Sim. Como você bem disse, às vezes tem que subir escadas, não tem rampas. Calçada. Às vezes calçadas não tem nem como o idoso ou a pessoa especial andar numa calçada. Então,
É muito interessante esse trabalho de vocês. Quero parabenizar e dizer, Obrigada. olha, conheçam o Dentista Aqui, que é show de bola mesmo. Então agora eu quero que vocês deixem endereço, redes sociais e também um telefone de contato, um WhatsApp para quem quiser tirar dúvidas com vocês, tá? Então, nós somos encontrados através do Instagram, nossas redes sociais, que é o @dentistaaqui, com K. Tá aí, ó, na telinha, Lourinho está colocando Dentista aí. Aqui com K. Tá? Né? Que mais? Também, na própria bio do nosso Instagram, tem um link que vai direto para o nosso WhatsApp. Ah, excelente. Então, já muito cai bom. direto no WhatsApp e lá começa o primeiro contato, a necessidade do paciente, como é que é, alguma dúvida pode ser sanada por ali também. E temos o nosso telefone também, que a Luciana vai falar. 981910090. Tá? Eu gosto de ter esse primeiro contato. Sim, com certeza. Porque, muito por ser um importante. tratamento mais delicado, os familiares têm dúvidas mais específicas. Posteriormente a isso, a gente direciona a Jéssica, que é nosso braço direito na empresa. E aí nós vamos direcionar qual é a especialidade que necessita para esse paciente. 99% dos atendimentos nós vamos juntos, né? Fazemos ali o plano do tratamento, é um atendimento a 6 mãos, com mais a Jéssica conosco, que é para otimizar tempo e não estressar o paciente, né? A gente tem que ter toda essa logística para fazer dar certo. O Eduardo cuida especificamente, além de fazer comigo a parte de clínica geral, mas das reabilitações protéticas tradicionais, onde ele devolve função mastigatória, fonética e estética. E eu fico ali com a clínica geral e algumas especialidades também. Mas, basicamente, nós vamos juntos, né? E abraçamos as especialidades. Também chamamos alguns colegas para trabalhar conosco para especialidades que o objetivo final seja resolver a vida do paciente, acima de tudo. E também quero chamar a atenção aí das casas geriátricas, que já tem muitas aqui em Belém e que precisam também estar englobando nos serviços que oferecem os serviços de odontologia para os nossos idosos, né? Então, também é só entrar em contato, né, com vocês. Eles podem ir, estar treinando os cuidadores dessas casas, quanto à higiene bucal, quanto à saúde bucal. Então, isso aí é muito interessante. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Desejo sucesso e essas portas agora aqui estão abertas para qualquer informação que vocês queiram passar, tá bom? Porque aqui a gente gosta mesmo de falar de saúde e bem-estar. Tá Muito bom? obrigada, Vanusa, a todas as pessoas que estão assistindo. A Vanusa sempre apostou no nosso trabalho. Verdade. Desde o primeiro contato, sempre foi uma conexão de energia ali muito boa, né? E contem conosco também para tudo que vocês precisarem. Sempre é um prazer nós estarmos abrindo para o público o nosso trabalho, né? E que a gente possa proporcionar o bem-estar dessas pessoas que estão em casa precisando de atendimento. Então, sempre eu falo que é trabalho de formiguinha, mas nós podemos sempre fazer uma equipe multidisciplinar para alcançar grandes êxitos. Com certeza. Inclusive, se tiver pessoas de outros municípios que estejam nos assistindo, que a nossa TV Grão-Pará abrange aí muitos municípios, entre em contato com eles, leva o dentista aqui aí para a sua cidade, porque faz toda a diferença, tá certo? Então é isso. Não saia daí, que o Bem Família volta já já. Você já não consegue mais fazer as atividades do dia a dia por conta das dores reumáticas, dores nas costas, artrite, artrose? Então preste bem atenção na novidade que a Epofarma traz para você. Gold Senior, um suplemento vitamínico 100% natural e sem contraindicações à base de magnésio, cálcio e fósforo que vão te auxiliar a se livrar dessas indesejáveis e incômodas dores. O magnésio auxilia nas dores crônicas e agudas, melhorando a mobilidade, flexibilidade e o desempenho físico do seu corpo. Já o cálcio e o fósforo, juntamente, auxiliam o organismo a fortalecer diretamente na saúde dos ossos, dentes e músculos. Eu sofro de fibromialgia. Tinha dores horríveis nos pés, nas pernas, no joelho, nas mãos. Para torcer um pano era uma luta. Até que uma amiga me apresentou o Gold Senior e ele tem sido tudo de bom para mim. Já retornei minhas caminhadas
Já retomei minhas costuras. O que não me falta é energia. Não deixo mais de tomar o Gold Senior. E recomendo para todo mundo o Gold Senior da Apple Pharma. E nós ficamos por aqui em mais um Bem Família. Foi bom estarmos juntos. Muito obrigado pela sua audiência. Para você que nos acompanha sempre, todas as terças-feiras, aqui no Canal 14 Rede Gazeta. Estamos começando o mês de julho e a gente pede que você tenha bastante atenção na estrada se for sair de Belém para os balneários, né? Para você não misturar a bebida com direção, que isso aí não combina. Que Deus abençoe você e sua família. Para você que está de férias escolares, né, na faculdade ou então no colégio, aproveite. Também nos encontraremos na próxima terça-feira em mais um Bem Família aqui no seu Canal 14, TV Grão Pará. Até lá, Deus abençoe e até a próxima terça. Até a próxima terça e a paz do Senhor Jesus a todos.